Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Vamos iniciar mais uma videoaula em que apresento as correções das atividades complementares sobre o PET volume 1 do ano de 2021. Mas antes quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. A semana a ser estudada é a semana de número 3. Vamos lá, oitavo ano. Atividade número 1. Observe o quadrilátero ABCD abaixo. Vamos realizar agora algumas transformações. Letra A. Reflexão em relação ao eixo do x. Devemos multiplicar os valores das ordenadas, eixo y, por menos 1, e em seguida construir o quadrilátero. Exemplo. O ponto A de coordenadas 1 e 1, multiplicando o y por menos 1, temos o ponto A1 de coordenadas 1 e menos 1. Vamos analisar um pouquinho, pessoal. Nós temos aqui um quadrilátero A, B, C, D. Ele está no primeiro quadrante. Temos aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Temos um plano cartesiano formado por dois eixos. Em sentido horizontal, temos o eixo x. Em sentido vertical, subindo, temos o eixo y. Nós vamos pegar esse quadrilátero aqui e fazer umas modificações nas coordenadas que representa y. Nós iremos multiplicar por menos 1. As coordenadas que representam o eixo y sempre é o segundo número. O primeiro número de cada ponto é a primeira coordenada. Ela representa o eixo x. Ela não será modificada. Ok? Observe a análise. Nós temos o ponto A. O segundo número, eu irei multiplicar por menos 1 e vou repetir o primeiro número para formar o ponto A1. De coordenadas 1, que eu repeti, o primeiro número, e o segundo eu multipliquei por menos 1. Ficou menos 1. Agora o ponto B. Eu vou formar o ponto B1. Vou repetir a primeira coordenada, que é o 2, e a segunda, que é o 4, eu vou multiplicar por menos 1. Ficou 2 e menos 4. O ponto C, eu vou formar o ponto C1. Repete a primeira coordenada, que é o 4, e o segundo, que é o número 2, eu multiplico por menos 1. Ficou menos 2. E o ponto D, eu vou formar o ponto D1. Repete a primeira coordenada, que é o 3, e a segunda, que é o número 1, que representa o eixo y, multiplico por menos 1. Deu menos 1. Agora, essas coordenadas aqui, esses pontos, eu vou representar no plano cartesiano e vou desenhar novamente o quadrilátero, porém movimentado. Isso é simetria. Simetria, a função dela é preservar a forma e a configuração de qualquer figura. Ou seja, vai ter o mesmo modelo, o mesmo tamanho. Reflexão significa que essa figura será movimentada para um outro local de acordo com os eixos. Então, vai haver uma movimentação. Ela vai para o segundo quadrante, ou para o terceiro, ou para o quarto. Nós vamos descobrir conforme os pontos a seguir. Observe, sempre você olha assim, o primeiro número representa o eixo das abscissas, que é a reta em sentido horizontal. O segundo número, o menos 1, ele representa
o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, em sentido vertical, está subindo. Tem a parte positiva e a parte negativa, isso é importante. Vamos representar o ponto A1. O número 1, primeiro número, representa na reta X. Ele está aqui. Ele vai ser conectado com o menos 1, que representa a reta Y, o eixo Y. Ele é negativo, então ele está embaixo. Nós vamos conectar dessa forma. Eles se encontraram neste ponto e aqui está a representação do ponto A1, de coordenadas 1, que é o x primeiro, e menos 1, que é o y. Agora o ponto B1. 2 sai lá do eixo x e faz conexão com menos 4, que representa o eixo y. Ponto de encontro. Encontraram bem aqui os dois. O seu ponto B1 de coordenadas 2 e menos 4. Agora o ponto C1. 4 e menos 2. Ponto de encontro, marquei uma bolinha, um vértice. E vamos marcar o ponto C1 de coordenadas 4 e menos 2. E depois o ponto D1 de coordenadas 3, que é o primeiro, é o x, menos 1, que é y. Marcou o pontinho e registrou o ponto, que é um par ordenado. Agora vamos desenhar esse quadrilátero aqui. Olha que bacana, vamos unir os pontos, ou seja, os vértices, começando de A para B, de B para C, de C para D. Ficou assim, e de D para A para fechar. É o mesmo desenho, é a mesma figura plana, porém em posição diferente. O que aconteceu aqui? O quadrilátero A1, B1, C1, D1 é simétrico ao quadrilátero ABCD em relação ao eixo X, ou seja, nós mantemos as coordenadas do eixo X, não houve modificação, porém, as coordenadas que representam o eixo Y, houve modificação, mudou a numeração. Giramos a figura plana em 180 graus, simetria de reflexão. A figura original estava no primeiro quadrante e ela foi para o quarto quadrante. Ok? Só isso. Letra B. Reflexão em relação ao eixo do Y. Agora vai ser o contrário. Nós vamos manter o eixo Y, as coordenadas, não vai modificar. E devemos multiplicar os valores das abscissas, que é o eixo X, por menos 1. E em seguida construir o novo quadrilátero. Vamos para o exemplo. Figura original, o ponto A, 1 e 1. Ou seja, eu vou multiplicar o primeiro número por menos 1 e o segundo eu vou conservar. Ficou assim. Ponto A2, menos 1, porque 1 vezes menos 1 é menos 1. E repetir a segunda. B2, multiplico 2 por menos 1, ficou menos 2. E repete a segunda coordenada. C2, multiplica o primeiro número, que é a primeira coordenada, por menos 1, ficou menos 4. E repete a segunda coordenada. D2, multiplica a primeira, 3, menos com 1 multiplicando, dá menos 3, e repete a segunda coordenada. Agora vamos representar esses pontos. Menos 1 representa o eixo X, ele está aqui. E o 1 positivo, que representa o eixo Y, está aqui. Marquei o ponto de encontro. Depois, menos 2 e 4, menos 2, eixo X com menos 4, na verdade é o 4 positivo, desculpa, 4 positivo, no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Marquei o ponto. O ponto C2, menos 4 e 2, menos 4 e 2, e o ponto D2, que é menos 3 com 1. Agora eu vou desenhar o quadrilátero. Olha que bacana. O original está no primeiro quadrante. Ele foi para o segundo quadrante. O que aconteceu?
O quadrilátero A2, B2, C2, D2 é simétrico ao quadrilátero ABCD, que é o original, em relação ao eixo Y, ou seja, o eixo Y manteve as coordenadas e as coordenadas do eixo X alterou, foram multiplicadas por -1. Isso é uma simetria de reflexão. Giramos a figura plana em 180 graus também. Cada quadrante corresponde a 90 graus. No primeiro, ela estava a 90 graus, foi para o segundo, somou mais 90 graus. Letra C, reflexão em relação à origem. Devemos multiplicar as coordenadas por -1 e, em seguida, construir o quadrilátero. Ou seja, nós vamos multiplicar as duas coordenadas por -1 e construir um novo quadrilátero. Então, vamos lá. Ponto A. As coordenadas 1 e 1 serão multiplicadas por -1. Ficou o ponto A3, -1 e -1. Ponto B, -2 e -4, que formou o ponto B3. C3, -4 e -2, porque multiplicou por -1. E o ponto D, que formou D3, multiplicou por -1, ficou -3 e -1. Representando, nós temos, começando sempre do eixo X. -1 com -1. Marquei o ponto, achei o ponto A3. Depois, -2 e -4. Encontrei o ponto B3. O ponto C3, -4 com -2. Encontrei ele. E depois o ponto D3, -3 com -1. E construiu o quadrilátero, o novo quadrilátero. Ele está no terceiro quadrante. O quadrilátero A3, B3, C3, D3 é simétrico em relação à origem, que é a figura original. Ela foi girada 270 graus. Simetria de reflexão. Letra D. Translação. Devemos adicionar um certo valor às abscissas ou às ordenadas, ou às ambas. Adicionar 2 às abscissas, ou seja, x eu vou somar 2 unidades. E adicionar 1 às ordenadas. Lá no valor de y, eu vou somar mais uma unidade. E em seguida construir o quadrilátero. Ponto A vai ser o A4. X eu vou somar 2, então 1 mais 2 é 3, tá ok? E no y eu vou somar mais uma unidade. 1 mais 1, 2. Pronto. B4. O 2 eu vou somar 2, resultou 4, tá certo? E o 4 eu vou somar 1, resultou 5, tá ok? C4. 4 eu vou somar 2, resultou 6, certo? E o 2 eu vou somar 1, resultou 3. E o D4. 3 somando com 2 dá 5. E 1 somando com 1, 2. Representando, ficou dessa seguinte forma. O 3, eixo X, com o eixo Y, que é 2. Marquei o ponto. Depois o 4, eixo X, com o eixo Y, que é 5. Depois o 6, com o 3. E o 5, com o 2. Construir o novo quadrilátero. Simetria de translação. Em geometria, uma translação move uma coisa para cima e para baixo, ou para a esquerda ou para a direita. Se você analisar o ponto A, de coordenadas 1 e 1, ele foi movimentado uma unidade para cima e depois 2 unidades para a direita. E encontramos ele de novo. O ponto D é a mesma coisa, uma unidade para cima e 2 unidades para a direita. E assim todos os vértices são dessa forma.
Lembrando que o quadrilátero deslocou 2 unidades para a direita e 1 unidade para cima, como eu tinha explicado. Informações muito importantes. Finalizamos mais uma videoaula. Se você gostou da videoaula, curte aí, deixa um comentário. Não se esqueça de acessar meu canal e se inscrever. E ative o sininho. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs. Muito obrigada. Até a próxima. Fique com Deus. Fui ainda não, curte aí, hein? Deixa um comentário. Tchau.